Um jovem começa a sair com uma mulher mais velha. O problema é que ela é dodói da cabeça e só quer ele pra ela. E esse é o filme Sedução Letal e eu sou a F, o Escolha Fatal. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando dois amigos conversando sobre a festa que rolaria, pois teria muita loucuragem e eles param no sinal e tem duas mulheres, e Walter quer tentar dar em cima dela, mas ele estava dirigindo um carro mequetrefe, e quando chegam na festa, sua mãe fez um bolo pra ele, pois logo ele estaria terminando o ensino médio e iria pra faculdade. Mark está se preparando pra ir na piscina. Quando ele sai, ele vê Melanie que estava colocando o biquíni e ela pede ajuda, mas a mãe dele aparece na hora e na piscina ele só fica olhando pra ela com maldade e Walter diz que eles poderiam aproveitar que a mãe dele sairia na sexta pra chamar as amigas pra uma festa. E depois da festa ele manda uma mensagem para o amigo da mãe para ele a chamar pra sair. Randy está sem graça, mas aceita levá-la para dar uma volta, e ele fica feliz pelo filho estar animado pela mãe. E quando eles saem, ele liga para as jovens da loucuragem e começa a festa particular. E eles começam a preparar uma bebida diferenciada, pois eles queriam fazer o que o monge careca não faz. E enquanto seu amigo está dando uns pegas legal, ele fica sem graça e não consegue ir pra cima. E sua mãe não para de pensar nele em casa sozinho, pois ela era uma mãe super protetora. Melanie coloca a mão na perna dele, mostrando que ele poderia dar uma brincada legal. O problema é que a campainha toca e era o pastor da igreja da mãe, pois ela ficou com medo de deixar o filho maior de idade sozinho em casa e geral ficar com cara de merda. E galera, achei vacilo, porque com o pastor ali me deu até tristeza de dar aquela pecada legal. No dia seguinte, Tânia pede pra Mark no mercado trocar uma peça que ela comprou errado, e do nada aparece uma mulher pedindo ajuda com o chuveiro dela, pois achou a ducha fraca e ele já fica olhando com maldade. Já tá aí, né? Já tá agudiando, né? E quando está saindo da loja, ela aparece e diz que precisava de ajuda para trocar o chuveiro e diz que pagaria. E galera, só de olhar eu já estaria batendo a laje dela. Ele vai na casa dela e era muito grande, instala o chuveiro e ele já está todo inocente quando ela dá uma cerveja para ele e joga o roupão no chão e o chama para testar o chuveiro. E ele fica desesperado, pois se sua mãe descobrir, ele ficaria de castigo. E ele fica nervoso, mas vai assim mesmo. E a loucuragem rola em todo lugar e tudo foi tão intenso que chegando em casa ele derramou uma garrafa de Gatorade para se recuperar, pois ele é uma máquina. Chegando em casa, ele estava muito animado e sua mãe acha estranho, e depois ele conta o que aconteceu para seu amigo e ele não está acreditando. E durante a noite, ela está jogando com Randy quando ele aparece arrumado dizendo que arrumou um encontro e Tânia diz que se ele não falar, não emprestaria o carro. E ele diz que não precisava e entra em um conversível. E galera, claramente, essa mãe também tem problemas. Durante o encontro, eles vão em um restaurante chique, e ele diz que desenvolveu um app para ajudar as mães solteiras a cuidar da sua rotina. E claramente ela não estava interessada nisso e diz que vai no banheiro. E do nada aparece um garçom dizendo para ele meter o pé que vai dar ruim. E galera, para um garçom chegar e falar isso, quer dizer que algo de muito ruim já rolou. No dia seguinte, sua mãe começa a reclamar, pois ele chegou depois da meia-noite, e ele começa a zoar que estava jogando talco no pulmão e diz que tinha coisas para fazer. E ela começa a ficar nervosa e depois Carissa o leva em uma loja de grife para comprar uma roupa de marca. E ele fica todo animado e depois ele vai na casa dela e aproveita a piscina. E ele fica impressionado com o tamanho do local e ele vê uma sala estranha e ela diz que era a sala de tortura, mas ele acha que ela estava de brincadeira. E ela pede para ele passar o protetor nela e depois ela dá uma chave de perna nele, aí sabemos que não tem como sair. Chegando em casa, ele não fala nada com a mãe, e ela começa a ficar preocupada, pois estava perdendo seu filho, que estava crescendo, e vê o nome da Carissa no celular dele, e vemos Carissa tomando vários remédios, pois ela é meio dodói. Durante a noite, Carissa aparece na casa dele, dizendo que queria conhecer a família, e Mark fica sem graça, e como ela já estava ali, a convida para jantar. E fica um clima muito estranho, e Carissa começa a elogiar Mark, mas Tânia começa a ficar com raiva, pois uma mulher que tinha idade para ser a mãe dele e estava fazendo aquilo. E Mark, como é meio merda, fica pedindo desculpas duas, e Carissa vai embora e diz que ele deveria decidir se era um menino ou um homem. E ele vai com ela embora, e galera, aqui é pegadinha do malandro, porque se ficar o bicho pega e se for, o bicho come. Os dois começam a brincar na piscina e Carissa diz que queria fazer algo diferente, e o prende na borda da piscina e começa uma brincadeira nervosa, e vemos que ele não tem nada no sovaco, e a brincadeira
brincadeira começa a ficar nervosa e ele começa a se afogar e quase que dá uma falecida de leve. E em casa, Tânia é muito protetora e pesquisa sobre Carissa e descobre que ela se casou com um milionário velho e ficou com a herança dele. A brincadeira foi tão tensa na noite passada que nasceu cabelo no sovaco dele e alguém toca a campainha e Tânia aparece com uma cesta de bolinhos pedindo desculpas, dizendo que começou com o pé esquerdo. E Carissa diz que era problema dela e não adianta pagar de coitadinha agora, pois o filho dela a escolheu, e fecha a porta na cara dela. E Mark está trocando de roupa quando encontra uma arma no armário e acha estranho. Os dois estão conversando quando Carissa diz que seria uma boa se ele mudasse para a casa dela, e Mark diz que não poderia deixar sua mãe em casa, pois precisava ajudá-la antes de ir para a faculdade. E Carissa fica com raiva e diz para ele ir para casa e seu amigo vem o buscar. E Walter diz que ele estava perdendo a melhor oportunidade da vida dele. Tânia vai falar com Randy para pedir um conselho sobre o que fazer, pois eles eram amigos e trabalhavam juntos há muitos anos, e Randy diz que ela deveria deixar o filho crescer, pois não conseguiria o proteger para sempre. E ela fica com raiva e diz que ligaria para Melanie, pois era mais fácil de manter o filho próximo. E nisso vemos que Mark está ferrado de qualquer jeito. E em casa, Mark está estudando quando Carissa liga pedindo desculpas pelo dia anterior e diz que queria o ver, e Mark, como é lerdão, diz que iria, mas sua mãe chama na hora e ela trouxe Melanie para conversar. E Mark diz que ligaria para ela depois, pois precisava resolver algumas coisas. E Tânia diz que precisava sair e dar $50 e a chave do carro para Mark. E diz que os dois deveriam sair e aproveitar a noite. E galera, a última vez que alguém fez isso por mim, ganhei R$5 e me arranjaram um encontro com uma careca de bigode e catarro no sovaco. E é por isso que assisto esses filmes de qualidade duvidosa. Os dois saem e começam a aproveitar a noite, mas sabemos que eles estão sendo observados. E Mark no final coloca a língua na garganta dela e Carissa fica revoltada, pois queria ele só pra ela. E quando Melanie está indo embora, Carissa entra no carro dela e diz que pra ela ir embora e nunca mais falar com ele, ou ele levaria 37 facadas de leve, e dá um corte no rosto dela como aviso. E Mark escuta alguém gritando desesperada e Melanie sai dirigindo pra casa e ele não entende nada. No dia seguinte ele está todo animado e tenta ligar pra Melanie, mas ela não está atendendo. E depois Tânia vai falar com Randy dizendo que o plano dele deu certo e ele diz que não tinha nada a ver com aquilo. E diz que gostava dela há muito tempo, mas nunca se declarou. E diz que agora ela estava virando uma mãe obsessiva e diz que não quer mais nada com ela. E Tânia fica com cara de pão. E em casa Mark diz que não queria mais nada com Carissa e diz que Walter poderia passar para dar uma brincada com ela. Randy está no trabalho quando Carissa aparece e começa a dizer que era muito legal a profissão dele de cuidar dos peixes do aquário da cidade. E ele começa a se sentir bajulado e percebe que era tudo um truque e a manda embora. E depois Walter vai na casa dela e diz que Mark a mandou, pois talvez ela precise de um encanador. E ela percebe o que estava acontecendo e coloca algo na bebida dele. Mark consegue falar com Melanie, mas ela estava escondida e diz que não queria mais nada com ele, pois tinha outros planos. E depois Carissa liga dizendo que conseguiu uma reunião com um amigo que trabalhava na IBM e que poderia dar uma olhada no app que ele criou e poderia ser um sucesso. E como ele não quer perder as oportunidades, ele se arruma e Tânia acha que ele estava saindo com Melanie. Ele chega na reunião e o representante diz que o app dele era muito bom. O problema é que eles lançaram algo parecido há um ano e esse já estava obsoleto, mas diz que ele tinha um grande futuro e dá um cartão para ele ligar quando estivesse formado. E Mark fica feliz, mas diz que iria para casa, pois de qualquer forma não conseguiria nada. E Carissa diz que pegaria uma bebida para eles e dá uma garrafada nele. Caralho, tem uma batida ali. Eita, pô. Tânia está esperando ele voltar para casa e já estava muito tarde. E vemos que Carissa o prendeu em uma sauna e diz que agora ele seria totalmente dela e teria que passar por algumas punições, pois ele não pode ficar com outra pessoa, e diz que nunca o soltaria. E agora começa aquele momento que o cérebro começa a bugar, pois ele está amarrado e ela diz que se aproveitaria dele e ele começa a chorar.
Tânia acorda de manhã e percebe que ele não voltou para casa e tenta mexer no computador, mas ele trocou a senha. E quando tenta ligar, ele não atende e Mark estava até aquela hora amarrado e, pela lógica, ele deveria estar todo murcho e falecido. E Carissa diz que agora ele sofreria um pouco antes de ser solto e eles poderiam viver juntos, e bate com ferro nele e escorre o melado. E agora a Tânia estava desesperada e vai falar com o Randy, e ele diz que ajudaria. Tânia passa na casa dela e diz que veio ver o filho, e dessa vez Carissa estava toda gentil e diz pra ela entrar, que levaria até o filho, e depois começa a oferecer várias coisas, e Tânia diz que só queria pegar o filho e ir embora, e ela diz que só mostraria onde ele estava se ela colocasse uma algema, e nisso era só ela dizer que vai pra casa e chamava a polícia, mas ela é meio burra e aceita. E agora os dois estão presos na sauna, e Carissa diz que a arma possui apenas uma bala, e ela precisava escolher entre ela ou o filho, e diz que só abriria a porta quando escutasse o tiro. Randy não está conseguindo falar com eles e percebe que tem algo de errado, e os dois já estavam quase falecendo com o calor da sauna, e Carissa escuta o tiro e quando entra na sala, acha que Tânia se faleceu, mas ela é uma mãe porradeira e vai pra cima e começa uma briga muito louca, e ela usou a bala para quebrar a algema do filho, e quando ela consegue sair, Carissa vem atrás, mas Randy aparece na hora e acerta um arpão nela, e acho que agora a coroa deu uma falecida de leve. E agora vemos que tudo se ajeitou, pois Mark começou a namorar com Melanie e eles estudariam na mesma faculdade, então tinha de tudo pra dar merda, e sua mãe estava de boa com a ida dele, e vemos que Walter estava vivo e agora começou a sair com as coroas ricas. E esse foi o filme Sedução Letal, então se não quer ser atacado pela coroa Dodói, deixa o like, se inscreve com o sininho ativado pra você saber quando tiver mais loucoragem por aqui. Então só bora, e só digo uma coisa para as mães superprotetoras. Dudu, ai mãe, deixa me ver. Junto. Me deixa me ver. Dudu,